Essa é a minha primeira construção gravada no The Sims. É um parque infantil. Não necessariamente infantil, ele é mais para bebês mesmo, mas eu acho que bebês se qualificam como crianças, então é um parque infantil. A primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer mais ou menos um desenho no terreno pra ficar mais ou menos onde ficam os brinquedos, porque muitos parquinhos têm areia onde ficam os brinquedos. Eu não sei por que em específico areia, mas eu acho que grama mancha a roupa, então pra poupar a vida de quem vai lavar a roupa. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi construir um banheiro e um lugar pra soneca, porque bebês dormem muito mesmo. Eu fiz um lote que é um parque comum. Eu posso jurar que tinha um outro parque que era pra crianças mesmo, específico, mas eu não encontrei de jeito nenhum. Então, ou é bug, ou eu tô doida. E eu acho mais provável que eu só seja doida mesmo. Aí quando eu tava construindo esse parquinho, que é pro desafio do Not So Berry, é pra ter onde levar, né, os bebês, eu lembrei um pouco da minha infância, que eu acho que como tudo que você faz para crianças quando você já é um adulto. E eu me lembrei que quando eu era criança eu não queria socializar com as outras crianças. Eu lembro que eu convivia a princípio só com adultos, só com os meus pais, e o pediatra tinha recomendado que a minha mãe me colocasse numa escola para eu ter convívio com outras crianças, e eu não gostei nem um pouco da experiência. Eu não queria socializar com as outras crianças de jeito nenhum. Eu evitava elas assim, na lata, sem problema nenhum de fazer isso. Não sei porquê. Porque assim, eu não tinha problemas no meu desenvolvimento social, pelo menos. Ou é desenvolvimento social nesse caso? Ou seria de inteligência linguística ou emocional? Olha, honestamente, eu não sei qual é a classificação. Eu sei que, sinceramente, eu não queria estar ali. E não é como se eu fizesse chilique por estar ali. Eu só olhava ao redor, ficava, nope, e ia fazer qualquer outra coisa, sabe? Como se aquelas outras crianças não existissem, ou às vezes elas existiam e estavam fazendo barulho, e aí sim que eu ia procurar algum canto pra ficar ali e... Enfim, eu só olhava e pensava, não, eu não sou obrigada. Às vezes eu até ia brincar com outras crianças quando a brincadeira me interessava, mas não era algo que eu fazia, nossa, porque você quer, né? Não. É porque se eu não fizer, algum adulto vai ficar no meu pé por isso. Então, vou brincar aqui com o pessoal. E eu acho engraçado que hoje em dia eu reclamo da minha falta de jeito pra lidar com pessoas em determinadas situações. E eu penso como se isso tivesse começado ontem, né? Nossa, eu acabei levando mais tempo nesse banheiro do que eu imaginei. Todo esse vídeo, na verdade, ele foi acelerado em 2 vezes. Eu construo... Às vezes eu construo rápido, às vezes eu construo devagar no The Sims, depende do tipo de lote. De quando é lote comunitário, é um pouco mais difícil. Aí agora que eu tô procurando onde é que fica o parque infantil. E sério, gente, eu tenho certeza de que tinha um lote pra bebês. E eu só tô aqui aceitando que não. Eu pensei em colocar primeiro o genérico, mas eu acho que eu acabei escolhendo o parque no final. E até mesmo os traços eu fui procurando, mas não encontrei nos traços alguma coisa que fizesse sentido para o que eu queria.
Eu acabei colocando só local de festa e brincadeira de crianças mesmo. Eu tive que respirar fundo porque eu tô falando rápido. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas a minha mãe, ela sempre me incentivou a socializar com as outras crianças. Acho que é porque ela sentia assim, nossa, minha filha vai ser antissocial pra caramba. Isso vai ser ruim pra ela. De fato, não foi muito bom não. Mas não deu. Ela tentou, mas não deu, gente. Dou crédito onde o crédito merece ser dado. Porque ela fez a parte dela como mãe. Ela é uma boa mãe. Por sinal, hoje é aniversário dela. E eu descobri que hoje é Dia Internacional dos Gatos. Mas quando eu fui olhar no Google, se você pesquisar em português, diz que é hoje, 17 de fevereiro. Mas se você pesquisar em inglês, vai dizer que é em agosto. Acho que até 8 de agosto, que é o aniversário de outra pessoa importante pra mim. Foi Mu. E, enfim, isso também me fez lembrar o quanto ela gostava de tirar fotos minhas quando eu era um bebê. Eu acho que eu tenho pelo menos 2 álbuns de fotos cheios. E era da época, né, que revelava a foto, né, 95 e tal. E ela não parava de tirar foto. Eu podia espirrar, tava lá ela com a câmera. Só que eu acho que se fosse hoje em dia ela não seria mãe de Instagram, apesar dela tirar muitas fotos, porque ela acha que se expõe demais criança na internet. Ela vive reclamando disso. Que, vocês expõem demais os filhos de vocês na internet, são só bebês e tal. E realmente eu não acho que se você tem menos de 16 anos você deveria estar na internet sem supervisão. Sério, assim, eu estive quando eu tinha menos de 16 anos, é claro. Até porque o computador que a gente tinha ficava na sala, então tava ali pra todo mundo ver. Vocês tiveram isso também, de ter o primeiro computador de vocês na sala de casa? Tá ali pra todo mundo ver? Porque eu tive, tipo, lógico que na hora a gente pensa, ai nossa, minha privacidade. Mas depois quando você cresce, você percebe o tanto de coisas que podem ser ruins, que estão ao seu redor, e que quando você é mais novo você acha que não tem perigo nenhum. Aí você pensa, que bom que meus pais diziam pra mim, você não é como todo mundo. Se bem que a minha mãe é uma mãe legal. Ela me incentivava a sair, a fazer coisas, e eu que nunca quis. Desculpa, mãe. Mas tô pensando em quais eram as coisas que eu gostava de brincar. Porque esse brinquedo, ele me lembra muito aqueles brinquedos que tem no McDonald's, que eu não sei se vocês já foram, mas são aqueles que tem uma eletricidade estática absurda por dentro, que o parafuso dá choque, aí você vai deslizar no... qual o nome? É escorregador nesse caso, porque é fechado, então não sei se é exatamente tobogã, porque você não cai na água. Enfim, vou chamar de escorregador. Eu não tenho uma palavra melhor. E com certeza eu vou pensar em uma palavra melhor depois de uma semana que eu tiver postado o vídeo. Mas eu lembrava... quando eu tava fazendo, né, esse lote, eu tava lembrando bastante disso, desses parquinhos e tal. Porque era divertido brincar neles. Só que tinha esse problema da eletricidade estática. E eu lembro uma vez, eu fui num aniversário que foi no McDonald's. E aí tinha uma menina e tinha um molhado, porque tinha um acolchoado também, pra você cair no acolchoado, não era na piscina de bolinhas. E tinha uma espécie de água ali, uma água suspeita, né? E aí eu olhei e fiquei assim, cara, minha mãe não vai deixar eu me molhar, de qualquer forma. Eu tô achando esse negócio esquisito aí. E tinha uma menininha que ela falou, não, a gente pode brincar aqui sim, uma piscininha que eles colocaram pra gente, né? A ingenuidade da criança. E aí eu olhei e fiquei assim, não, minha mãe não vai deixar eu me molhar, eu não posso ir pra aí. E aí, eu não sei o que aconteceu, mas sei que o funcionário apareceu lá e tipo, olhando, o que vocês estão fazendo aí? Eu fiquei um tempão tentando decidir onde colocar esse toldo e acabei deletando ele.
Mas enfim, voltando pra história. Aí, ela pegou e ela tava pulando lá nesse negócio com essa água. E aí ele falou, o funcionário, não, pra ela sair dali. E ela ficou olhando sem entender e ele explicou que na verdade ali era xixi que alguém tinha feito e não tinha sido limpo ainda. Essa menina, ela parou, ela olhou pra baixo, ela olhou pro funcionário, ela olhou pra baixo de novo e ela começou a chorar muito, assim, e eu fiquei parada olhando e a única coisa que eu conseguia pensar era: que bom que eu sou uma criança que não brinca com as outras. Porque eu fiquei assim, eu tô feliz de não estar no seu lugar. E eu não sei se é maldade pensar isso, mas a primeira coisa que eu pensei foi: que bom que não sou eu. Provavelmente foi maldade pensar isso. Ai, coitada dela. Coitada da menina. Mas entre as coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança, incluem desenhar. Então eu gosto muito de ver essas mesinhas de atividade do The Sims que tem desenho, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu também gostava muito das minhas aulas de balé. As minhas aulas de balé, elas começaram na premissa também de que o pediatra falou que seria bom eu interagir e também praticar uma atividade física. Até porque eu tenho problemas respiratórios, então fazer atividade ajuda a manter sob controle. E eu lembro da minha primeira turma de balé, foi numa academia mesmo, assim, de dança e tal, todo o lugar. Mas também era uma das poucas opções que tinham que os meus pais conheciam, porque não tinha tanta coisa, tanta atividade para criança quando eu era pequena. Pelo menos não aqui em Brasília, eu não sei como é em outras cidades. Outras cidades aí, década de 90, anos 2000, 2010, como é que era pra vocês? Ou também quase não tinha nada pra criança fazer além de brincar na rua? E aí, se você não fosse uma criança que gostava de brincar na rua, bem, o que você fazia da vida? Eu ia pras aulas de balé ou pra biblioteca da minha escola. Mas a minha primeira turma de balé, eu lembro que eu era a mais nova de todas. E eu comecei a fazer atividade física bem novinha. Eu tinha uns 3 anos quando eu comecei com as aulas de balé. Mas, tipo, sem problema nenhum, porque em tudo eu tinha desenvolvido muito rápido, né? Pra fazer esses triângulos que eu fiz com piso, você aperta Ctrl F e depois Ctrl F pra voltar ao normal. E, enfim. E eu lembro que a professora, uma professora antipática que eu tinha nessa aula de dança, acho que ela pensou que a minha mãe estava tentando se realizar através de mim pelas aulas de balé, né? O que não era o objetivo da minha mãe, nem um pouco. E aí ela ficava falando pra minha mãe um monte de coisas, um monte de grosseria, né? E minha mãe só olhando, tipo, tá, eu posso fingir que eu me importo com o que você tá falando. E eu lembro que ela era ríspida com as alunas de forma geral. Às vezes ela era um pouco comigo, mas eu só olhava e, tipo, com aqueles olhos de tá bom. Eu não tava brigando muito pra ela. E eu gostava das aulas apesar dela, né? As aulas eram boas. Eu me divertia com elas porque o balé, de certa forma, é uma atividade que pode ser bem individualística, ela pode ser bem grupal, mas pode ser bem você e a dança também. E eu tava mais preocupada em fazer certinho ali as coisas do que no que quer que seja que tivesse acontecendo com a professora, porque, não sei, ela era estranha. E eu lembro que uma vez uma aluna chegou a discutir com ela, uma menina de uns 7 a 10 anos, e ela ficou ali se trocando com a menina e, tipo, eu fiquei olhando. E hoje em dia eu penso assim, né, que se ela tinha um problema com uma criança de 10 anos, sei lá, velho, vai tomar um drink depois do trabalho, vai fazer uma terapia,
uma meditação, não sei. Mas ficar se trocando com uma criança é onde eu estava? Sim. Se você vai discutir com uma criança, não sei, vai pintar a unha. Mas sério, não entendo essas pessoas que ficam discutindo com crianças. Rola bastante disso na internet até. E eu fico, gente, honestamente, né? Mas isso me fez pensar em uma vez que teve um carnaval na minha escola e eu fui vestida de bailarina, porque realmente eu gostava muito de ser uma bailarina. Talvez eu volte a fazer balé com uma pessoa adulta. Com certeza vai ser uma experiência largamente diferente, porque eu tenho uma impressão não muito positiva sobre o balé para pessoas adultas. Porque, não sei, eu fico com a sensação de que, na maioria das vezes, as pessoas, elas fazem para atingir um certo tipo físico que tá na moda, não em respeito à arte, mas eu acho que também tem esse outro lado de pessoas que, por vários motivos, tiveram que parar e podem voltar agora como adultas. Ou de pessoas também que, às vezes, essa é a primeira oportunidade delas de fazer uma atividade que elas gostavam na infância, né? Ou tinham vontade, mas não tinham como. E eu acho que parte de estéticas como kidcore é bem isso também. Eu acho que a minha mãe ia adorar me levar num parquinho como esses. Porque tem uma cabaninha ali, tem a mesa de não derrubar lhama, tem um teatrinho, tem um brinquedo, tem uma piscininha. Eu acho que ela realmente iria gostar de me levar. Eu tava pensando na minha infância e se eu sinto falta de coisas da minha infância. Mas honestamente a minha conclusão é de que não sinto falta. Porque foi uma fase, foi legal e foi ruim. Teve o seu bom e o seu ruim. Mas passou e estou tranquila com isso. Eu acho que tem pessoas que às vezes têm dificuldade de se desapegar de certas fases da vida, talvez sob a ilusão de que tenham sido melhores do que de fato foram. Eu não sei, eu não gosto muito de ficar julgando, porque eu acho que cada um sabe de si. E eu acho que a gente tem que respeitar isso também. Só tem uma coisa que eu sinto falta. Não sentir dor nas costas. Se bem que o meu problema de dor nas costas é mais postura. Eu sinto um pouco de falta disso. Eu não sinto falta de, doenças respiratórias, porque era bem pior quando eu era pequena. E não é tão ruim assim hoje em dia. Mas fora isso, acho que eu consigo entender o quão é apelativa a ideia de não ter as responsabilidades da vida adulta. Mas por um lado, a vida adulta ela não é de todo negativa e ruim. Eu acho que a gente tem que reconhecer mais isso. Reconhecer que a infância ela é nostálgica por vários motivos, mas ser um adulto também não é ruim. E eu acho que temos que dar mais crédito às fases da vida em que vivemos. Mas isso tá começando a ficar um pouco filosófico demais para um vídeo de construção de The Sims. E se você quiser ver a construção em ação, vai pra minha live da Twitch que eu vou estar aguardando por lá. Beijinhos!